Benimaru é um dos melhores personagens de Tensura. Ele é o braço direito do Rimuru, um cara extremamente família, legal, responsável. Ele é poderoso pra caramba e é bruto com seus inimigos, e ainda assim dá aquela zoada no slime sempre que ele tem tempo. Além disso, ele também se torna um dos personagens mais poderosos de Tensura, ao lado de Diablo e Zegion sendo o trio dos mais poderosos, embora mais pra frente isso mude um pouco. E hoje eu vou te contar sobre a evolução insana de Benimaru, como ele passou de um ogro simples, que já era incrível, para o espírito poderoso que ele é hoje. Eu sou o Diogo, dono do canal Guru de Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque você tá perdendo tempo. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e você não vai se arrepender de me dar uma chancezinha sequer. Além disso, estamos próximos a 100 mil inscritos e com a sua ajuda, podemos chegar lá juntos. E tudo isso começa com Benimaru sendo criança, a sua primeira fase e a mais fraca nesse caso. Ele nasceu como um ogro, que já é uma raça bem forte pra falar a verdade. Na floresta de Jura, eles são uma das raças mais fortes e dominantes de lá. Isso é claro, antes do Rimuru chegar lá, obviamente, porque quando ele chegou ele mudou tudo. Mas ele nasceu como ogro e ainda na família real, sendo o príncipe dos ogros. E assim, desde seu nascimento, ele sempre se destacou na sua tribo, entre os seus pares. Ele era especial. E ele foi criado de forma mais rígida e treinado desde criança, porque no futuro ele seria o chefe, ele precisava ser o mais forte e portanto ele foi criado como tal. E isso nos leva diretamente para quando ele virou um ogro adulto, porque agora como adulto ele já é um ogro, que é uma das espécies mais fortes da floresta de Jura, mas ele ainda se destaca nessa espécie. Além do seu talento inato e sangue real como príncipe, desde criança ele foi treinado intensamente por Hakuroi e pelos outros, e ele cresceu como um dos mais fortes de sua aldeia, sendo um excelente espadachim, possuindo várias técnicas e sendo verdadeiramente forte. E claro, isso elevou a um nível um pouco acima de outros ogros comuns, então ele era forte mesmo dentro de uma raça que já era forte. E então ele entra no seu terceiro estágio, que é a sua última fase como ogro, que é onde a sua vida mudaria completamente também. É aqui onde tudo começa. Primeiro temos o incidente do Orc Disaster, onde a vila de Benimaru é destruída pelos orcs, com Benimaru se tornando o líder dos sobreviventes e claro, querendo vingança. E eu acho que todos sabemos que vingança e ódio são excelentes combustíveis para acelerar o crescimento de alguém. E Benimaru não foi diferente. Ele estava disposto a fazer tudo para se vingar, até assinar um contrato com o capeta se for preciso. Se o Rimuru fosse o cabrunco, o Benimaru assinava um contrato com ele. E essa força de vontade e determinação, obviamente, o tornou mais forte. E também é nessa época que ele encontraria o próprio Rimuru, que infelizmente não é o cabrunco, onde primeiro ele entra em conflito com o Rimuru, enganando e pensando que o Slime era o Majin que destruiu sua vila, mas depois disso ele faz as pazes com o Slime e se desculpa, e é quando eles formam uma aliança. Eles criam uma coalizão para ir contra os orcs, e é onde tudo mudaria para o Benimaru. Logo ele recebe um nome de Rimuru e se torna um Kijin, e isso eleva ele a outro patamar comparado com antes. Como ogro, ele era uma das raças mais fortes da floresta. Como Kijin, ele é uma raça que é reverenciada como um deus local. Os Kijins são ditos por serem deuses locais para os monstros. Isso é o nível que ele ficou. Ao receber um nome, Benimaru recebeu um tremendo poder e magículas do Rimuru, o que o tornou extremamente forte. Junto disso, sua alma se ligou a do Slime, o tornando assim, em essência, um subordinado de Rimuru, e é claro, permitiu que ele herdasse algumas habilidades do nosso protagonista. E um grande exemplo é sua habilidade mais poderosa, as chamas negras, que acompanham o Benimaru no decorrer de toda a história. Sempre que ele evolui, elas evoluem com ele, com sua maior arma e claro, habilidade. E claro, acima desses benefícios de nomeação, Benimaru evoluiu para um Kijin, que fez ele se tornar uma pessoa muito mais forte também. Não é à toa que nessa época, Benimaru se torna o aliado mais poderoso que o Rimuru tinha. Ninguém em sua aldeia poderia rivalizar com o Kijin das chamas. E nós vemos esse poder recém-descoberto de Benimaru na sua guerra contra os orcs. Quando ele usa suas chamas negras, ele derrota centenas de orcs com apenas um ataque. Ele evaporou eles da face da
Terra. Aqui, atrás de Rimuru e Veldora, ele já era o ser mais poderoso da Floresta de Jura. E após isso, ele dá mais um passo pra frente, que é jurar sua lealdade para o Rimuru e se tornar oficialmente um subordinado dele. E claro, com isso, ele ganha a posição de general da Federação de Jura Tempest, o que é uma grande posição também. Isso é importante porque, primeiro, é um título que o Benimaru recebeu, então é mais um estágio de sua vida, mas também porque isso aproxima ele do Rimuru, e quanto mais próximo um subordinado for de Rimuru, mais ele crescerá sua conexão de alma, mais forte essa conexão se tornará, e portanto mais forte o subordinado se tornará ao ficar ao lado de Rimuru. Então isso aqui é um feito muito importante na história de Benimaru, porque é aqui que ele solidifica sua posição como subordinado e braço direito do Slime. E claro, também é onde ele passa a ver Rimuru como seu mestre, e ele criou uma forte força de vontade e determinação de servir seu novo mestre, forte bastante para que, mesmo quando Miyuhan fez uma barreira anti-magia que nega a existência de Benimaru, que o deixa em princípio mais próximo de sua morte, ele ainda conseguia usar magia e ir contra ela querendo a executar. Esse é o nível em que o Benimaru ia nessa época. Mas antes de passar para o próximo estágio do Benimaru, eu queria comentar, meus amigos, que essa quinta-feira vai ter live às 18 horas aqui no canal, e a partir dessa quinta, todas as quintas-feiras é um dia fixo que vai ter live aqui no canal. Eu consegui arrumar um pouquinho o meu computador ao nível de que eu posso fazer algumas lives com vocês, então uma vez por semana, quinta-feira às 6 horas, toda semana vai ter lives, então quinta-feira às 6 horas, vem com nós e participa da live com a gente, porque vai ser bem legal. E bem, com Rimuru se tornando um verdadeiro Lorde Demônio, Benimaru, como seu aliado mais próximo, general e subordinado, também recebeu a sua evolução com sucesso. Ele passa de um Kijin para um Oni de fogo, evoluindo novamente, e com isso novas alturas vêm até Benimaru. Com essa evolução você pode ter certeza que ele se tornou pelo menos 2 a 3 vezes mais poderoso do que ele era antes, já que agora ele se tornou um ser semi-espiritual, e isso significa que ele se tornou uma forma de vida de alto nível. Porque aquilo, quanto mais próximo de um ser espiritual você for, mais forte você é. Suas magículas cresceram exponencialmente, sua força melhorou tremendamente, sua cabeça ficou mais clara e existência pronunciada. Benimaru aqui ficou de todas as formas, sentidos e possibilidades muito mais forte. Aqui ele também ganharia presentes, que é a sua habilidade comandante, que é perfeita para ele. Benimaru já era alguém em posição de liderança, ele era um general, e ele recebeu uma habilidade que permite que ele controle, gerencie e comande exércitos de forma mais fluida, eficiente e rápida. Além de, claro, apenas de estar perto de suas tropas e lutar ao lado deles, sua moral e poder aumentam ainda mais. Então ele agora é uma fonte de força para os seus subordinados. E um exemplo de sua força aprimorada como um Oni de fogo foi durante a guerra contra o Claymon e seu exército. Benimaru liderou as tropas de Tempest e conseguiu uma vitória total em cima deles. Além de que ainda por cima, quando o líder inimigo se tornou um Caríbides, porque o Claymon forçou isso a ele, Benimaru com um golpe derrotou o Caríbides facilmente, algo que ninguém naquele campo de batalha era capaz de fazer sozinhos, ou mesmo se eles se juntassem, seria difícil. Obviamente estamos falando de um Caríbides que não era tão forte quanto o original, mas ainda assim, Benimaru com apenas uma habilidade, que eram suas chamas negras, cortou o Caríbides no meio com apenas um ataque, derrotando um monstro de tal calibre. Mas claro, além de sua força individual, durante a guerra contra o Oriente vemos a força dele como um general, porque aqui Benimaru liderou uma divisão na guerra e se provou ser um grande líder, alcançando a vitória como planejado e usando sua habilidade de comandante da melhor forma possível. E pelos seus esforços na guerra, Rimuru presenteia Benimaru com 100.000 almas para fazer sua evolução para um verdadeiro Lorde Demônio, o que é claro o tornaria ainda mais monstruoso do que nós já sabemos que ele é. Porém, inicialmente ele falha. Isso porque Benimaru, como o líder dos ogros, tem um instinto de preservação da sua linhagem, da sua espécie. A linhagem real precisa continuar. Então ele era incapaz de evoluir até que ele tivesse filhos. Mas assim que ele garantiu que suas esposas, Momiji e Alvis, ficassem grávidas, ele foi e aceitou a evolução, consumindo 100.000 almas, o que é uma quantidade absurda, para evoluir para um verdadeiro Lorde Demônio. E isso aqui, meus amigos, é um impulso tremendo. Benimaru evolui para um verdadeiro Lorde Demônio e vem com uma mudança geral. Além de se tornar um Lorde Demônio, ele tem sua raça evoluída para um Oni espiritual das chamas, se tornando completamente um ser espiritual e, claro, abandonando seu corpo físico. E isso significa que agora ele é
muito mais fortes do que antes. Significa que a raça dele está no ápice de raças desse mundo, porque as raças espirituais estão no topo das cadeias alimentares que existem. Esse power-up fez ele se tornar pelo menos de 5 a 10 vezes mais poderoso do que ele era antes. Isso é apenas uma estimativa rude, porque obviamente com habilidades, magículas e técnicas, ele pode ser muito mais poderoso do que isso. Sua força subiu para um patamar completamente novo, suas magículas se tornaram ridiculamente grandes e poderosas. Benimaru entrou para a liga das pessoas mais poderosas do mundo, e uma prova disso foi de novo durante a guerra contra o Oriente, onde aqui ele derrota um dos executivos mais poderosos do Império, o terceiro homem mais forte do Império, que seria o Granite. E com isso ele também obtém a sua habilidade final, que leva ainda mais a sua alma e força, que seria o Lorde das Chamas Cintilantes Amaterasu. E Amaterasu é uma habilidade incrível que tem um controle sobre as chamas, sobre o calor, sobre a luz. Com Amaterasu, Benimaru ganhou um novo controle sobre seus poderes, podendo até mesmo tornar seu corpo em fumaça e neblina para desviar de ataques físicos e mágicos. Mas claro, o principal é que ele domina o calor e a luz. E isso é muito importante, porque ele sempre teve uma grande afinidade com fogo, e agora ela cresceu para um nível completamente novo. Ele pode usar esses atributos ao máximo, e ainda por cima combar eles com a manipulação de espaço-tempo que ele também tem acesso, porque ele é muito forte. E claro, isso é apenas a ponta do iceberg, ele tem outras habilidades incríveis, que eu não vou falar aqui porque seria uma lista de habilidades, e não é esse o caso do vídeo. É apenas que, nessa fase, quando ele ganha essa habilidade, Benimaru se concretiza como um dos mais poderosos do mundo. Aqui ele já é um dos 12 executivos mais poderosos. Porém, é nos últimos volumes que você realmente vê o quão poderoso Benimaru se tornou. Quando o Rimuru ganha o poder de tornar nulo o poder da nilidade, que é a energia mais poderosa do mundo e que pessoas podem morrer apenas de tentar usar esse poder, Benimaru é uma das poucas pessoas que podem sobreviver a isso. Benimaru, como subordinado de Rimuru, pode pegar emprestado a nilidade que o Rimuru possui. E ele é forte bastante para não ser extinto ao usar a nilidade. Isso por si só já é um feito. 99,9% do mundo, do universo, do multiverso de Tensura, apenas tentar usar a nilidade, seriam extintos, seriam destruídos da existência. São literalmente pouquíssimas pessoas mesmo que podem sobreviver a tentar usar isso, muito menos controlar. E Benimaru é uma dessas pessoas. Isso garante para ele uma das maiores posições no ranking de mais poderosos. E essa, meus amigos, é a evolução de Benimaru em Tensura, e pra mim ela é insana, e o Benimaru não é à toa que é um dos meus personagens favoritos. Mas comentem o que você acha dessa evolução e, claro, suas opiniões sobre isso, que eu quero saber também. E, claro, comenta outros vídeos que você quer que eu traga aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei aí para ajudar o vídeo. E, claro, não se esqueça, quinta-feira às 6 horas tem live aqui no canal, então cola com a gente e vem se divertir também. Agora, eu fui.